Olá, vamos continuar o estudo dos recursos de DMA que a arquitetura MSP430 nos oferece. Vamos passar aqui para o PowerPoint. Esse é o nosso tema 15, terceiro assunto, né? Eu marquei aqui como parte 2, já que nós vamos ver vários detalhezinhos ainda do DMA do MSP430. Então, só relembrando, está aqui um canal de DMA do MSP430. Eu peguei como exemplo o canal 1. Está vendo todo esse número 1 aqui vermelho. Qualquer canal de DMA tem um registrador com endereço fonte, de onde vem o dado, um registrador com endereço de destino, para onde vai o dado, e um registrador de tamanho, que diz quantas transferências o programador pretende realizar. Aqui está a memória, já conversamos na videoaula anterior que o DMA no MSP é feito de memória para memória. Eu tenho bits onde eu defino como é que eu quero alterar o registrador de endereço fonte, como é que eu quero alterar o registrador de endereço destino, se o meu destino trabalha com byte ou words, idem aqui o fonte, byte ou words. Aqui é o modo como serão feitas transferências, aqui o enable. Tem mais uns detalhezinhos aqui, eu posso habilitar o algoritmo round robin, no final da aula a gente vai falar dele, e ainda selecionar o trigger. Então esse aqui é o esquema muito simplificado de um canal de DMA. Qualquer canal tem esses recursos todos aí. Lembrando que esses retângulos verdes de cantos arredondados são os que vocês podem programar. Lembrando, eu posso, controlando o incremento ou decremento dos registradores fonte e destino, fazer uma das quatro opções. Ou melhor, escolher uma das quatro opções. Se eu mantenho o fonte fixo e o destino fixo, eu estou transferindo o que nós chamamos de fixo para fixo, ou seja, de um lugar para outro lugar. Por exemplo, recebe de uma porta serial e manda para a porta 2C, não sei, qualquer coisa assim. Se eu alterar o registrador de destino, eu estou fazendo transferência de fixo para bloco. Por outro lado, se eu alterar o destino, alterar o fonte e mantiver o destino fixo, eu estou fazendo do fonte modo bloco e destino fixo. Ou, alterando os dois, estou transferindo de bloco para bloco. Perfeito? Então, o programador escolhe qual o que melhor lhe atende. Podemos transferir de byte para word, de word para byte, ou word para word, byte para byte. Aí fica evidente. Mas quando se mistura de word para byte, se eu estou lendo de word escrevendo em byte, só vai o byte menos significativo. E ao contrário, se eu estou lendo de byte e estou escrevendo em word, o byte que eu estou transferindo vai ocupar o byte menos significativo da word e o lado esquerdo é zerado. Já vimos isso aqui também, né? Lá quando tratamos de programação em assembly. Perfeito? Então, envolveu o byte, somente o lado da direita é que vai ser transferido. Ok? Modos de operação. Nós temos o modo simples, bloco e rajada. O modo simples é aquele que se pede um disparo para cada transferência. Então tem que ter um disparo, uma transferência. Um disparo, uma transferência. O modo bloco é aquele que faz tudo de uma vez só. Tem um disparo, vai transferindo até o contador de transferências, o size, né, o tamanho, o registrador de tamanho, chegar a zero. O rajada é igual ao bloco, só que dá uma pausa para a CPU executar 2 períodos de mclock. Então, a cada 8 mclocks destinados ao DMA, 2 mclocks a mais são destinados ao MSP, ou seja, 20%. Falei uma bagunça, né? 20% para CPU, 80% para o DMA. E o simples e simples repetido. Então, o simples, um disparo, uma transferência. Quando chegar a zero o contador, desabilita o DMA. Aqui é muito semelhante, só que quando chegar a zero, o DMA permanece habilitado. Modo bloco e o bloco repetido. Também a única diferença é essa. Terminou, se é repetido, o DMA permanece habilitado. Então, a única diferença, não repetido, ao terminar o DMA Enable vai para zero. Repetido, ao terminar o DMA Enable permanece em 1. Quer dizer o seguinte, se os disparos seguirem, novas transferências vão acontecer no seu modo repetido. Perfeito? Um detalhe que é muito importante a gente prestar atenção, e às vezes confunde um pouco o pessoal, são os registradores temporários.
Quando vai iniciar uma transferência por DMA e se habilita o DMA, aqueles registradores de endereço fonte, endereço destino e tamanho são copiados para registradores temporários. Aí eu marquei pondo um T na frente, tá? Inventei essa sigla aqui. O temporário de fonte, temporário de destino e temporário de tamanho. E aí tem um detalhe interessante, a cada transferência são alterados o temporário de fonte, temporário de destino e o tamanho. Vamos repetir aqui, então são alterados esses dois daqui e mais esse daqui. Isso tem uma importância grande. Se você, programador, programou um endereço fonte, um determinado endereço lá qualquer, e escolheu o modo em que ele vai sendo alterado a cada transferência. Só que você não vai conseguir ler essas alterações, porque elas estão acontecendo aqui, nesse registrador ao qual você não tem acesso. Ou seja, o que você programou no registrador de endereço fonte e endereço destino permanece estático. Ao ler, você vai ler o mesmo valor programado, mesmo que as transferências estejam acontecendo. Porém, o de tamanho, o size, não, ele é alterado. Por que isso? Para permitir que o programador saiba quantas transferências já foram realizadas. Sabendo quantas transferências foram realizadas, ele sabe, se ele quiser, precisar calcular qual o endereço fonte e qual o endereço destino. Perfeito? Então, a única coisa que o programador consegue monitorar é o size. Os outros dois ele vai ler sempre o mesmo valor programado. Perfeito? Por isso, então, são alterados esse e o size. Tudo isso porque se você programou o modo repetitivo, o modo repetido, esses valores são copiados para cá novamente e o size é copiado da direita para a esquerda. Pegaram a bagunça? Então esses dois mantêm os valores originais e são novamente recopiados por temporários. E esse aqui guardava o original recopiado para esse aqui que vai ser alterado. Um pouquinho confuso, né? Mas pensar um pouquinho não é tão difícil não. Vamos dar uma olhadinha no diagrama de estados. Aqui eu pus somente para o modo simples. Na documentação que está disponível tem o modo bloco e o modo rajada. Aqui eu vou explicar o simples e quem entender esse aqui vai entender os demais sem problema nenhum. Então, enquanto você está com o DMA enable igual a 0, ele está em reset. Quando você habilita o DMA, aí olha só, há a cópia para os registradores temporários. E entra para o próximo estado, onde fica esperando pelo disparo. Se você desabilitar, volta para cá. Habilitou, vem para cá de novo. Assim fica, né? Então, estamos aqui esperando pelo disparo. Aconteceu o disparo, por isso está aqui grandão a letra disparo. A CPU entra em hold por 2 mclocks. Se faz uma transferência por DMA, se decrementa o contador de tamanho e se modifica os registradores de fonte e destino de acordo com o que foi programado. Aí vem a pergunta. Será que já chegamos com o contador de endereço, o contador de transferência igual a 0? O size igual a 0? Se o size ainda não é igual a 0 e o DMA permanece habilitado, ele volta para cá e espera pelo próximo disparo, já que é o modo simples. Se o disparo foi feito pelo bit DMA REC, ele é zerado aqui nessa volta. Ok. E o que acontece quando o size chega a 0? Bom, quando o size chega a 0, e se eu programei o modo 4 é o simples repetido. Se é o modo repetido, então olha só, eles são novamente copiados por registradores temporários. Esse aqui restaura o size, avisa que chegou ao final e tudo volta para cá esperando pelo trigger. Tudo pode acontecer de novo. Esse aqui é o modo repetido. E se não for o modo repetido? Modo não repetido é o DMA DT igual a 1. É o que está aqui. Desculpa, igual a 0. É o que está aqui. Então, se é o modo não repetitivo e o size chegou a 0, aí só restaura o valor do size, avisa que acabou, DMA enable igual a 0 e fica parado aqui, tem que começar tudo de novo. E tem mais um detalhezinho que se está aqui o DMA enable igual a 0, ele vem para cá e termina lá. Então aqui, ó, DMA enable igual a 1, DMA enable, se o DMA enable for 0, ele volta para cá. Perfeito, esse é o modo simples. Recomendo que vocês deem uma olhada na documentação para verem o modo bloco e o modo rajada. Deu para ter uma pequena ideia? É interessante depois olhar esse diagrama de estado novamente. Ele está um pouco simplificado em relação ao que traz o manual. Omiti algumas coisinhas que provavelmente a gente não vai usar nesse nosso curso. Bom, seguindo adiante, disparo. Quais são os disparos que nós temos? Já foi dito que eram 32 fontes de disparo, numerados de 0 até 31.
Então tem uma tabela aqui, um pouquinho enfadonho nós olharmos, né? Mas vamos lá. Então para cada DMA tem um registrador de controle e lá vocês programam quem é que vai disparar. Por exemplo aqui, se o disparo é o 0, é o disparo por software. Pois o DMA REC, esse aqui é um bit, pois ele em 1 acontece o disparo. Senão vocês podem disparar pelo timer A0, comparador 0, comparador 2, timer A1, comparador 0, 2 e assim vai. Timer B0, estão vendo? Ó, canal 0, canal 1, canal 2. Estou apresentando aqui a ótica do 5529. Continuando, então, aqui de 0 a 8, de 9 a 15, oba, está tudo reservado, então não tem que gastar tempo, né? 16 a 23, olha agora, ó, entram as UC, são aquelas unidades seriais. A0, RX, A0, TX, B0, A1. Então eu tenho para cada unidade A0 e A1, B0 e B1 possibilidade de, de disparar o DMA com RX ou com TX, com recepção ou transmissão. Qualquer uma delas, 16 a 23 e as últimas, 24 até 31. O 24 é o disparo por uma conversão do AD. Reparem que seria interessante, né, vocês fazerem, por exemplo, o AD trabalhando no modo de sequência de canais, aquele que ele converte vários canais, e assim que terminar, transferir por DMA para um vetor que vocês estão usando, por exemplo. Seria bacana. 25, 26 reservado, aqui entra modo USB que não estamos vendo, olha que interessante. O multiplicador por hardware também pode disparar o DMA. E outra coisa interessante, o DMA 2, quando ele acaba, ele pode disparar o DMA... Falei errado. O DMA 0, quando acaba, ele pode disparar o DMA 2. O DMA 2, quando acaba, ele pode disparar o DMA 1. O DMA 1, quando acaba, pode disparar o DMA 0. O DMA 0, quando acaba, pode disparar o DMA 2 e assim forma uma cadeia. E esse último é o DMA externo, um pin da CPU, que aqui é a única possibilidade de trabalharmos por nível. Um determinado pin da CPU, se põe em nível baixo, ele pode também realizar operações de DMA. Ok? Bom, falamos em disparo. Para resolver as situações onde chegam vários disparos ao mesmo tempo, imagine, chegou o disparo para o canal 0 e para o canal 1. Qual vai ser aceito? Chegou os dois ao mesmo tempo. Se tem um DMA acontecendo e chega um disparo, nada é alterado. Vou falar agora, é o caso em que tem dois pedidos pendentes. Então, o hardware vai olhar qual DMA vai atender e chega lá e descobre que tem dois pendentes. Qual que ele atende primeiro? Então, há uma prioridade interna, que é sempre do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Porém, essa prioridade pode ser alterada segundo o algoritmo chamado Round Robin. Então, como é que é esse algoritmo? Vamos supor que você o habilitou. A prioridade natural é essa, do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Reparem que a sequência 0, 1 e 2 sempre se mantém. Então, estamos nessa situação 1 e o disparo foi do canal 1. Ele sozinho disparou. Quem vai ser o próximo de maior prioridade? Vai ser esse caso aqui, ó. Então, quem disparou tem que sempre ocupar a posição menos prioritária. Então, isso vai gerar, o 1 vem para cá, o 2 vai para lá e o 0 vem para cá. Então, o 2 passou a ser o mais prioritário e o 1 agora é o menos prioritário. Bom, quem disparou agora foi o 2. Se o 2 disparou, ele tem que ser o menos prioritário. Então, roda, né? Então, o 2 veio para cá, o 0 veio para cá, o 1 vem para cá. Então aqui, por exemplo, vamos lá, vamos terminar. O 0 disparou. Se disparou o 0, ele tem que vir para cá, né? Então rodou tudo, o 0 veio para cá, o 1 veio para cá, o 2. Então se sabe sempre quem é o mais prioritário. Então voltando, quando eu digo que 1 disparou, pode ser que chegou o disparo do 2 e o do 1. O 1 tinha mais prioridade que o 2, foi aceito. Se o 2 disparou, pode ser que tenha chegado ao pedido de disparo do 2 e do 0. Como o 2 é mais prioritário, ele foi aceito. Perfeito, então pode ser que chegue aqui os 3 disparos ao mesmo tempo. O 0 é mais prioritário, é aceito. E assim vai. Perfeito? Mas não podia deixar de apresentar uma piadinha aqui do Round Robin, né? Temos ele aqui, né? Robin, na verdade, é um passarinho, né? Tá aí uma foto dele que eu peguei aqui. Espero que não tenha problema com direitos autorais, né? Bom, e com isso nós conseguimos chegar ao final desta videoaula. Na próxima já vamos tentar fazer o primeiro programinha para transferir por DMA. Na verdade, eu vou tentar apresentar uma série de transferências, de alternativas para transferência e medir o tempo de cada uma delas. Então, finalizo por aqui essa nossa videoaula e agradeço muito a atenção de vocês.